João Santos, boa tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Nome completo? João Paulo Oliveira dos Santos. Naturalidade? Santo Meio Príncipe. E a sua data de nascimento? 24/12/1964. Qual é a memória mais recuada que tem de Santo Meio Príncipe? A minha memória mais recuada, por acaso, tive um pequeno incidente enquanto infância. Não tenho muita vivência de rua, tenho muita vivência de casa, agarrado à saia da mãe. É a memória que eu tenho. Então, uma memória muito caseira. Muito caseira. E de grande proximidade. Sim, exatamente. A escola primária foi feita ainda em São Tomé? Sim. Sim? A primeira e a segunda classe. Sim. A terceira classe em Cabo Verde, Mindelo. E depois, a partir da quarta classe, cá em Portugal, aqui na Avenida do Bocage, Barreiro, portanto. Então, voltamos atrás e voltamos a São Tomé. Que memórias é que tem desse tempo de escola primária? Foram tempos difíceis, porque a escola, nós morávamos numa roça e até à escola andávamos com uma distância como daqui até à Moita, por exemplo, a pé, todos os dias. E são quantos quilómetros? Cerca de 8 a 10 quilómetros. 8 para lá, às 8 para cá? Exatamente. Fazíamos isso todos os dias a pé e voltávamos, portanto, com um grupo de estudantes, dos mais velhos, não é, connosco. A minha irmã mais velha, que eu me lembro, tenho memória, não é? E eu, portanto, era um bocado lento, digamos assim, sou lento hoje, não é? Mas ela estava pelo caminho para poder acompanhar a passada dos restantes. Mas ainda assim, era uma caminhada e ao mesmo tempo uma partilha que se fazia durante aquele tempo, não é? Sim, exatamente. Não servia de diversão? Olha que não, porque nós andávamos pelo bosque e para nós andarmos muito depressa, contavam-nos histórias de medo, ou seja, para passarmos aquilo muito depressa, porque havia cobras, havia não sei o que mais, então tínhamos de despachar. Eu tinha pânico até a passagem, portanto, não tenho assim uma memória assim. Agora, lembro-me de passar por meio de mangueiras e a fruta não faltava, isso sim. Portanto, tropeçávamos no ananás, essa riqueza toda de Santo Tomé, isso lembro-me. Claro. Depois, terceira e quarta classe, já mudou muita coisa? Sim, porque a terceira classe foi uma aprendizagem grande, saímos de Santo Tomé, uma terra muito verde, cheia de águas, e fomos para Cabo Verde um ano. Cabo Verde tudo muito árido. Outra vivência, isso foi a terceira classe. Depois de lá, outra vez, mudança para Lisboa, não é? Para Portugal, Barreiro. Fazer a quarta classe, aí deu-se um choque muito grande, porque enquanto lá o nosso ritmo é muito mais lento, muito mais pausado, digamos assim, aqui a quarta classe foi um sofrimento naquele sentido, porque a pedalada era outra. Veio de um espaço em que a vida era mais lenta, era mais pausada. Mais pausada, e sim. E entretanto chega a uma outra parte do território, digamos assim, do planeta, em que as coisas acontecem com, se calhar, uma maior fluidez e uma maior velocidade. Exatamente. No que é que isso se traduzia? Aos olhos de uma criança tão pequenina, como é que absorvia o mundo? E da minha parte, eu posso dizer fisicamente o que aconteceu. Ou seja, vamos supor, em termos de caligrafia, eu trazia uma caligrafia muito cuidada, até porque o meu pai também, a caligrafia dele era muito cuidada. Eu aqui, para poder acompanhar as aulas, passei a escrever A letra de médico. a letra de médico, quase, para poder acompanhar as aulas. Portanto, aqui a informação que nos era dada era muito maior, a um ritmo muito superior àquela que nós recebíamos do lado de lá. E além de termos mais tempo livre lá do que aqui. Aqui tínhamos outras obrigações. Portanto, não como hoje em dia ainda a informação ainda é superior. E depois como é que foram os seus estudos ao nível do secundário? A partir da quarta classe houve a adaptação. A partir daí, portanto, foi uma integração normal, com as dificuldades e com os desafios da época, não é? Considero que foi normal. Entretanto, fiz o secundário, mas não acabei o 12º. Fui trabalhar. Na altura tínhamos sempre aquela questão de chegar à idade adulta e trabalhar e ganhar o sustento. Interrompi os estudos. Só retomei 15 anos mais tarde. Foi fazer aos 33 anos. Ou seja, foi a idade com que chegou a esta escola superior? Sim, aos 33 anos é que eu, entretanto, abriu esta escola aqui no Barreiro, fiz o 12º, surgiu este curso, queria outros cursos, mas na altura não havia. Abriu esta escola e, portanto, concluí. Qual foi a sua opção? Engenharia Civil. Fiz Engenharia Civil. Foi o primeiro curso aqui desta escola. Sim. Porquê Engenharia Civil?
lá está, foi uma casualidade, digamos assim. Posso mesmo dizer isso. Não foi uma opção pensada em engenharia civil. Eu queria fazer a engenharia do som na altura. Não havia, este curso só havia, salvo em Espanha ou Londres, havia o de imagem e som na Católica. Mas, portanto, na altura não podia pensar nisso, não é? Quando surgiu este curso, fui desafiado por colegas. João Paulo, olha, vai abrir esta faculdade no Barreiro. Ok, vamos lá. E a história um bocado começa por aí. Vamos fazer o curso e a partir daí, instalado, ok, tenho que fazer o curso, vamos fazer o curso. E tentei dar o meu melhor e acabei por fazer o curso e no fundo, depois aí a história, depois começa uma história relacionada com isso. Essa, ou seja, foi um dos primeiros licenciados em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia. Exatamente. É isso? Exatamente. Dos primeiros estudantes, fomos um dos 5 primeiros que acabaram o curso dentro do prazo previsto, digamos, nos 3 anos. O bacharelato, digamos assim. E depois como é que começa a sua colaboração? Fiz o bacharelato, depois comecei a licenciatura também aqui. Entretanto, fiz alguns estágios por aí, até que a escola chegou a uma altura que precisava de um monitor. Para combater em sucesso, esta escola foi pioneira, digamos assim, com estas medidas de combater em sucesso. Nessa altura fizeram-me o convite. É verdade, já tinha uma outra opção fora, mas eu acabei por aceitar. Viram em mim algumas qualidades que poderiam, de certa forma, colmatar para ajudar os estudantes. E a história da colaboração começa nessa altura. E desde que iniciou a colaboração, não mais a deixou? Tem estado sempre ligado? Sim, de certa forma, sim, fiquei sempre ligado, desde essa altura. Tentássemos encontrar um momento que considerasse marcante face ao seu percurso aqui nesta escola. Enquanto estudante, foi uma experiência riquíssima. Para mim, repare, venho para aqui com 33 anos, não é? No meio dos jovens, certo? Nesta altura, se pudéssemos falar em maiores de 23, digamos assim, eu já era um maior de 23, não no verdadeiro sentido que é atualmente usado, e estava no meio dos jovens. Para mim foi uma experiência muito rica, toda essa convivência, não é? Que ainda hoje perdura. Depois, há outro momento, que é o momento em que eu salto de deixar de ser aluno para... Isso marca, não é? Para docente. Ainda hoje tenho colegas docentes que eu ainda só olho para eles, não como colegas, mas como docentes. Não é? E que os trata também por professor ou já não? Trato por professor. É o caso da professora Otília, que foi entrevistada ainda há bocado, o professor João Vinagre, o professor Castela, que desde essa altura, portanto, eu continuo a ser o aluno deles, não é? De certa forma. Fica essa marca, não é? Fica a marca, fica. Portanto, nesse sentido, foi uma experiência também marcante em termos profissionais, entrar neste mundo profissional, digamos assim. Praticamente, para fim, gostava de lhe perguntar o seguinte: quando tenta distanciar-se um pouco do Instituto, agora nós estamos a falar desta escola, mas em particular quando se distancia do Instituto, qual é a imagem e qual é o conceito que tem em relação ao IPS? Para já o IPS faz parte de um capítulo muito importante da minha vida, não é? Em termos de imagem, em termos de concepção, daquilo que era há 30 anos atrás, digamos assim, há 20 anos atrás, vamos falar, mais situado ao meu histórico. Houve aqui uma mudança grande em termos de imagem. Hoje pensamos no IPS. Antigamente pensávamos em escolas. Havia essa separação bem clara, pelo menos do lado do estudante e do lado de um certo corpo docente. E agora está tudo o pensamento unificado, certo? E nesse ponto de vista eu acho que a IPS ganhou e traz outra imagem. Agora a questão que me coloca de fundo é que imagem é que isso... Exatamente, qual é o seu conceito sobre o IPS? Estou a formar ainda, estou a formar, está em formação, certo? Mas é claramente um conceito positivo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. De acordo, meu caro, foi um gosto. Muito obrigado. Até sempre. Muito obrigado.